Você está aqui por conta de João Calvino, ou Monsieur Calvin. Ele era francês. Quem foi João Calvino? João Calvino nasceu na cidade de Noyon, na França, em 1509, no dia 10 de julho. Isso significa que quando Lutero começou a reforma, em 31 de outubro de 1517, ele tinha 8 anos de idade. Calvino era então 26 anos mais novo que Lutero. É considerado por isso um reformador da segunda geração. Seu pai ele tinha muita influência na cidade, com os bispos, e ele então resolve indicar para o seu filho o caminho de estudar teologia, de estudar os escritos, para que ele pudesse então se tornar alguém próximo à igreja. Já sua mãe morreu com ele ainda criança, provavelmente ele tinha uns 5 anos de idade. Mas o que acontece? O seu pai ele começa a ter atrito com os líderes religiosos da sua cidade. E aí ele vê que o melhor para o seu filho não é se envolver com a igreja, mas sim se envolver com o Estado. Então ele manda Calvino para estudar nas melhores escolas de direito ali da nação da França. Porém, a gente percebe que o coração de Calvino estava em estudar os estudos humanísticos, a teologia. Tanto é fato que quando seu pai falece, ele volta então a estudar aquilo que ele já estudava antes. É bom salientar que esses estudos que eles faziam, estudos humanísticos, não é aquilo que talvez nós pensamos hoje, que é o homem no centro, mas significava uma volta aos clássicos, uma volta aos originais. Tanto é fato que os escritos da tradução de Erasmo de Roterdã, da Bíblia, do grego, do original, era tão influente entre os reformadores. E todos os reformadores, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, o próprio Calvino, foram homens estudiosos, homens que eram conhecedores da filosofia, do original grego, do Novo Testamento, do original hebraico, do Velho Testamento, estudiosos que levavam a sério a vida cristã e que vão fazer assim então a reforma na Europa. É por volta desse tempo que Calvino vai chegar à fé, provavelmente em 1533 com escritos de Lutero. A Europa está sendo tomada com os escritos dos reformadores e a França está sofrendo uma intensa perseguição por conta disso. E é por conta disso que Calvino vai ter que fugir da França para se refugiar em algumas cidades. Ele vai ficar, por exemplo, na cidade da Basileia, e é ali que ele vai fazer o seu tratado, As Institutas da Religião Cristã, de 1536. Eu tenho esse livro aqui em minhas mãos e eu quero ler para você a dedicatória que ele faz ao rei da França. Ele escreve o seguinte: ao poderosíssimo e ilustríssimo monarca Francisco, cristianíssimo rei de França, seu estimado príncipe e senhor João Calvino, envia paz e saudações do Senhor. Calvino visava com essa obra convencer o rei da França de que eles não eram hereges, mas que eles estavam voltando ao verdadeiro ensino dos apóstolos. Ele acaba não logrando êxito com isso, então ele decide continuar sendo um refugiado e ele faz uma rota para ir para Estrasburgo. Estrasburgo era uma cidade que já era reformada. Martin Butzer, que já tinha se convertido à fé, já era pastor dessa cidade e ele decide ir para ali. Para ali então estudar, escrever. Só que no percurso, quando ele está passando por Genebra, ele decide passar a noite por ali. E o que acontece é o seguinte: Genebra estava no meio de um turbilhão, tentando se tornar reformada. O pastor que está ali nessa missão é Guilherme Farel. Guilherme Farel, sabendo que o escritor das Institutas está na cidade, ele vai até Calvino, ele vai até a pousada e diz: Calvino, você precisa me ajudar na reforma em Genebra. Calvino diz: você tá doido, rapaz? Eu quero um lugar de descanso, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero escrever. Guilherme Farel então olha para ele e diz: Deus amaldiçoará os seus estudos se você não me ajudar nessa missão. Com essa palavra vem um temor sobre a vida de Calvino e ele decide ajudar Guilherme Farel naquela intensa missão. A cidade de Genebra é uma das mais turbulentas da Europa, uma das mais violentas, e Calvino chega com as suas ideias reformadas e não será bem aceito. Ele decide então colocar disciplina eclesiástica e não fornecer a ceia para qualquer um desordeiro da cidade. E eles chegam em um momento armados ali
para tomar ceia, para obrigar Calvino a fazer isso. E Calvino então diz: vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora esses braços, podem tirar a minha vida, o meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas santas aos profanos e desonrar assim a mesa do meu Deus. A situação fica insustentável e Calvino e Farel são expulsos da cidade em 1538. Farel vai para a cidade de Neustadt e Calvino vai se abrigar em Estrasburgo, lugar que ele queria ir, aos pés de Martin Bucer. E é ali em Estrasburgo que ele vai passar os melhores anos da sua vida, os 3 dos melhores anos da sua vida. Ele vai pastorear uma comunidade de refugiados franceses. Ele irá também se casar em 1540 com Idelette. E ele também ampliará em 1539 os seus escritos das Institutas da Religião Cristã. Além de tudo isso, ele aprende muito aos pés de Martin Bucer, um grande pastor reformado, algo que ele vai levar para a sua vida inteira e também para a reforma em Genebra. E se você quer conhecer mais sobre a vida de Martin Bucer, deixa aqui no comentário que eu vou gravar um vídeo sobre ele. E nós já temos também aqui no canal vídeos sobre os pré-reformadores, sobre Ulrico Zwingli, o reformador de Zurique. Vou deixar o link aqui no card. Voltando aqui, como é a volta então de Calvino para Genebra, para ele se tornar aquele grande reformador genebrino? É quando chega o ano de 1541, a cidade de Genebra está uma bagunça e os líderes decidem: precisamos de Calvino. Eles vão atrás de Calvino, mas Calvino não quer voltar para Genebra. E aí é novamente um fato muito interessante. Guilherme Farel vai até ele e fala: Deus vai te amaldiçoar. E é nesse momento que Martin Bucer também vai chegar para ele e vai dizer: Calvino, você precisa voltar. Deus está te chamando para essa missão. Como um bom pastor humilde, Calvino volta para Genebra e ele vai passar ali mais de 20 anos da sua vida, de 1541 até 1564, o ano da sua morte. E nesses mais de 20 anos que Calvino fica por ali, a cidade é completamente transformada e vai se tornar então um oásis para aqueles refugiados que estão sendo perseguidos irem para lá para aprenderem uma verdadeira reforma. Uma coisa chata que aconteceu com Calvino nesse tempo é a morte da sua esposa Idelette em 1549. Eles tiveram 3 filhos e todos eles morreram na infância. Os grandes homens de Deus também sofrem. Mas um ponto forte ali dessa reforma é que a cidade de Genebra começa a respirar a palavra. Quando Calvino saiu em 1538, ele vinha pregando capítulo por capítulo da Bíblia. Quando ele volta em 1541, a história diz que ele parou em um capítulo e dali ele continua a pregar capítulo por capítulo. Como se ele chegasse na igreja e dissesse: de onde nós paramos, nós vamos continuar agora. Ele montou um sistema eclesiástico de disciplina chamado consistório. Se você ler Martin Bucer, você vai perceber que ele tirou muito das ideias de Bucer para montar esse consistório. O consistório detinha o poder de excomungar quem havia cometido ofensas sérias. Tais ofensas incluíam adultério, casamento ilícito, blasfêmia, luxúria desenfreada, veneração a santos e outros. Um ponto muito forte também na vida de João Calvino era a sua vida de oração. Todos nós, praticamente, quando vemos Calvino, pensamos nele lendo, ensinando. A história conta que ele acordava todas as madrugadas e ele orava todas as manhãs por 4 horas. Tinha uma torre onde ele ficava para orar e dali ele conseguia ver praticamente toda Genebra, e diz que ele orava 1 hora em cada canto dessa torre por toda a cidade. Ele também vai instituir na cidade a escola pública, a escola para todos, livre, grátis. Ele via a necessidade do povo de Genebra ler a Bíblia, mas o povo não sabia ler. E ele falou então: vamos ensinar esse povo a ler. Toda a obra de Calvino e seu valor para a reforma é incomunicável. Esse homem fez muito pela reforma protestante. Tanto é fato que em 1557 Calvino manda para o Brasil, a pedido de Villegagnon, um amigo dele da França, 14 missionários. Villegagnon, ele pede para Calvino mandar esses reformadores para cá e eles chegam, esses missionários, por aqui.
e a história seria totalmente diferente se esses homens não tivessem sido martirizados e expulsos da nossa nação. Infelizmente, após isso, a reforma protestante irá chegar aqui no Brasil só no século XIX. Calvino funda também em 1559 a Universidade de Genebra, a qual a respeito dela John Knox escreve: Genebra é a escola mais perfeita de Cristo que já existiu nessa terra desde os dias dos apóstolos. Confesso que Cristo é verdadeiramente pregado em outros lugares. Contudo, reforma tão sincera de costume e religião não vi em nenhum outro lugar. É certo também pensar Genebra como uma central de formação de líderes para instituir reformas em outros lugares. A respeito disso, John Bailey diz: em Genebra parece ter acontecido o maior milagre do mundo. Será que pega isso aí? Em Genebra parece ter acontecido o maior milagre do mundo. É maravilhoso que espanhóis, italianos, escoceses, ingleses, franceses e alemães que discordam em costume, fala e vestimenta vivam de modo tão amável, unidos apenas pelo jugo de Cristo, como uma congregação espiritual e cristã. Nós podemos ver, por exemplo, em 1560 surgir a Bíblia de Genebra. Aí você diz, surgiu lá em Genebra. Eu digo que não, surgiu na Inglaterra. Porque homens que estavam em Genebra voltam com as ideias reformadas para a Inglaterra e ali fazem a tradução pura da Bíblia Sagrada. Calvino de fato recebe da Europa uma cidade totalmente devassa, problemática e devolve para a Europa a melhor cidade, a cidade reformada de Genebra. Calvino morre então em Genebra em 1564, aos 55 anos. A respeito disso, Beza disse: naquele mesmo dia e momento o sol se pôs e a maior luz que estava neste mundo, direcionando a Igreja de Deus, foi recolhida ao céu. Podemos dizer com segurança que foi do agrado de Deus nos ensinar a viver bem e a morrer bem por meio desse homem singular. Calvino ele pede para ser enterrado em um lugar onde as pessoas não saberiam, porque ele queria deixar bem registrado aquilo que é a marca da sua vida. Toda a glória somente a Deus. De fato, esse foi um homem singular. Você pode discordar da sua teologia, mas você deve honrar a sua história. Calvino foi um homem de Deus. Encerramos esse vídeo por aqui, família Lucnos. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu gostei e deixe também um comentário. A gente lê todos eles e também respondemos. Que Deus abençoe sua vida. Você é uma candeia a brilhar no século XXI.